Oiê, tudo bem por aí? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é o valor das resinas compostas. Você sabe o que é valor da resina composta? Não é valor financeiro, não. Valor é o grau de opacidade ou translucidez que o material tem. Muito mais importante do que a cor é o valor do material que você está usando e da espessura pela qual você está montando a sua resina. Porque todo mundo sabe que uma restauração de resina, ela pode ser montada com uma resina opaca, uma resina de corpo, uma resina de esmalte, uma translúcida, uma transparente. Então existem vários níveis de opacidade e translucidez. Tá? Hoje em dia, no nosso mercado, nós temos o material que é mais opaco de todos, que se chama opacificador, mas ele não é uma resina, ele é um líquido. Então, esse material, ele é o mais opaco de todos, ele está, assim, no máximo de opacidade. Logo abaixo, vem as resinas compostas, que nós vamos trabalhar com as restaurações e fazer nossas restaurações. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: hoje em dia, nós temos vários níveis de opacidade entre as resinas compostas. O opacificador já é uma coisa mais fácil para vocês. Você já sabe que o opacificador é um líquido branco, né? Normalmente ele é branco, mas ele tem também na cor A2, A3, tem matizado, em que você vai aplicar, como se fosse uma resina fluida, você vai aplicar por cima de um substrato escurecido. Esse é o opacificador, o material mais opaco que nós temos. Logo abaixo do opacificador, nós temos as resinas de dentina opacas, tá? Logo abaixo da resina de dentina opaca, um pouco menos opaco, nós temos a resina de bore, que é o corpo da resina, que é o corpo da restauração, né? É a resina bore, ou corpo. Essa resina, ela tem uma opacidade normal, como a da dentina natural do nosso dente. Logo abaixo dessa resina de corpo, um pouco menos opaca, ou um pouco mais translúcida, vem a resina de esmalte. Essa resina de esmalte, ela é matizada, ela é A1, A2, A3, e ela tem um certo nível de translucidez, mas ela não é muito translúcida. Ela está entre o translúcido e o opaco médio. Logo abaixo dessa resina de esmalte matizada, que é a resina de esmalte com cor, né? Vem a cromática, vem a resina de esmalte acromática, que são aquelas resinas trans, né? Então nós temos uma translucidez um pouco maior nessa resina trans. Normalmente essa resina ela é usada para incisal, para a primeira camada, né? Na técnica da muralha, e é uma resina que ela já está mais para translúcida, né? Já está chegando perto dos materiais mais translúcidos que existem, né? E nós temos ainda a resina incisal, que o nome dela é incisal mesmo, que ela é mais translúcida ainda do que a resina de esmalte acromático, que eu falei, as trans. E nós temos a mais transparente de todas, que é a transparente. Algumas marcas fabricam essa resina transparente, outras marcas não, tá? E eu preparei para vocês aqui como se fosse um esquema para poder vocês entenderem melhor o que é essa coisa do valor das resinas, tá? Olha só. Bom, eu coloquei aqui pra gente algumas marcas de resinas, né, comercializadas no mercado brasileiro. E nós temos aqui resinas da Ivoclar, que é a Impress Direct. Nós temos a Z350 XT, que é da 3M. Nós temos aqui a Zirconfil, que é de qual marca, meu Deus? A Zirconfil, ela é da Tecnil. E nós temos aqui a Forma, que é da Ultradent. E aí, todas elas têm os níveis, diferentes níveis de translucidez e opacidade, que é o quê? O valor, tá? Nós temos aqui, na resina Impress Direct, nós temos a dentina, nós temos a esmalte cromático, nós temos a esmalte acromático, que nós temos duas, Trans 20 e Trans 30, e nós temos uma resina de efeito opalescente, que é uma incisal.
tá? São 4 valores diferentes, sendo que essa é a mais opaca de todas e essa é a mais translúcida de todas. Nas resinas da 3M, nós temos D, que é uma resina de dentina opaca, B de bola, que é uma resina de dentina que tem mais ou menos a opacidade da dentina natural do dente humano. Nós temos a resina E, que é a resina de esmalte, e nós temos a resina translúcida, que é a resina própria para fazer incisais, que ela é bem mais translúcida, ok? Então aqui vai na ordem, da mais opaca até a mais translúcida. No caso da Zirconfil, nós temos OA2, né, quer dizer, nós temos DA2, que é a resina opaca, nós temos a de dentina normal, a D3, né, e nós temos aqui a de esmalte, Existe a de incisal também, mas eu não tenho. Aqui na forma, nós temos aqui, na ordem, na verdade a Ultradent, ela lançou um material opaco que supostamente ele substitui o opacificador, né? Mas nós vamos ver isso agora, que é o Opaquer, que é o mais opaco de todos, o material mais opaco de todos. Depois nós temos a D de dado, que é a dentina mais opaca, dentina opaca. Nós temos a B de body, que é corpo em inglês, que normalmente é a cor da dentina natural do dente humano. Depois nós temos a esmalte, que tem a E aqui, ó, a 2E, é a de esmalte cromático, que ela é um pouco menos opaca, né? Na verdade, ela já começa a parte das translúcidas, que é a de esmalte cromático. E a forma, ela tem 2 translúcidas, a incisal e a transparente, tá? Que é a mais translúcida de todas. Então, tá aqui, ó, a ordem, né, de opacidade e translucidez, ou seja, o valor está aqui na ordem. Primeiro vem o opaco, depois vem a D de dentina opaca, depois vem a B de body, que é a dentina de corpo, né, normal. Depois vem a E, que é a esmalte, que já começa as translúcidas. Aqui, essas 3 primeiras são as opacas. E essas 3 últimas são as translúcidas, né? Que é a esmalte cromático, incisal e transparente. E eu agora vou fazer um teste. Eu dividi aqui uma placa de vidro, né? 2 placas de vidro, uma embaixo e uma em cima. E eu vou fazer plaquinhas de resina composta com a espessura de 2 milímetros, né? Esses palitos estão aqui para definir a espessura. E eu vou primeiro trabalhar com a forma, polimerizar essas resinas, para poder a gente depois, no fundo preto da mesa, a gente verificar, através de uma foto ou até de um vídeo, a gente verificar o valor dessas resinas. Tem aqui o local para Impress Direct, eu tenho aqui o local para Zirconfil e eu tenho aqui o local para Z350 XT, tá? Logo mais a gente se encontra para poder eu mostrar a vocês no que deu a minha pesquisa. Eu resolvi fazer para vocês verem. Primeiro, eu já peguei aqui a Opaquer da forma, vou colocar aqui. Depois eu vou pegar a D de dentina, que é a mais opacazinha, da forma também. Primeiro eu vou fazer todos com a forma, depois eu vou polimerizar pra gente comparar, pra ver o que aconteceu aqui. Aqui, tá, depois, vamos lá na B de bola, né, de body, que é o corpo. E sempre quando vocês virem B numa resina, vocês sabem que essa resina, ela tem uma opacidade média, ok? Então, essa aqui, B, ela tem uma opacidade que copia a dentina natural, tá? Essa, quando você vê a letra D de dado,
você sabe que ela tem uma opacidade alta, tá? E quando você vê opaco ou opacificador, ela tem uma opacidade altíssima, ok? Agora nós vamos para as translúcidas, que é a esmalte cromático, incisal e transparente. Então, vamos agora nas translúcidas. Essa aqui é a E, que é a esmalte cromático. Aqui. Esmalte cromático. Depois nós vamos para incisal. Normalmente as incisais, gente, elas têm uma coloração ou azulada ou acinzentada, tá? Para dar aquele efeito de esmalte incisal mesmo. Por isso eu falo que quando a gente está trabalhando numa restauração complexa, a gente tem que tomar bastante cuidado com a espessura de resina que a gente vai usar. Porque se a gente usar muita resina opaca e deixar o final para usar pouca resina de esmalte, que é a mais translúcida, a nossa restauração vai ficar muito opaca, vai ficar diferente do dente. E se, pelo contrário, se nós usarmos pouca dentina, pouca resina de dentina e muita resina translúcida, nossa restauração fica acinzentada, porque ela fica com baixo valor, né? Por isso que eu tô falando do valor, porque a gente tem que saber o que é o valor da resina, né? Alto valor, baixo valor, né? Então, vamos estudar aqui o seguinte. Essa aqui já é a transparente. Então, aqui, maior valor, ó. Maior valor. E aqui, menor valor, tá? Maior valor é opaca. Então, nós temos quantos níveis? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, né? Fora o opacificador, que na verdade o opaquer da Ultradente, da Forma, eles, né, disseram que substitui o opacificador. Na verdade, o opacificador que eu uso é esse aqui, é o Opaque da Angelus. E aí vocês vão ver o quanto ele é opaco. Depois eu vou mostrar. Bom, meu esqueminha tá pronto, polimerizei as resinas, em cada bolinha tem uma espessura de 2 milímetros, tá? Eu me certifiquei disso. E eu trabalhei aqui com a Z350 XT, com a Forma, com a Impress Direct e com a Zircon Fil. E aí eu fui pegando os valores, né, os níveis de opacidade e translucidez que cada marca me dá. A Z350 XT, nós temos a D, que é a dentina opaca, nós temos a Bore, que é a dentina normal, tá? Essa é a dentina de alto valor, essa é a dentina de valor normal, valor médio. Aqui é o esmalte cromático, que é uma resina das mais translúcidas, e depois vem a mais translúcida, que é a incisal, chamada CT, tá? Então, vamos avaliar aqui essas translucidez aqui da gente, que a gente fez de acordo com cada material. Então, vamos ver, realmente, a de dentina opaca, ela é bem opaca, né? Eu coloquei um fundo preto pra gente visualizar melhor, porque é assim que, né, é na boca, né? Na boca sempre um fundo preto. Então, aqui, a Bore, ela é um pouco menos opaca que a D. Depois vem a esmalte, depois vem a translúcida, é bem translúcida, olha, ela é até um pouco azulada ou acinzentada. Olha lá. Então, dá pra ver direitinho os níveis, né, de opacidade e translucidez das resinas da 3M. Olha, o opacificador, eu usei o opacificador da Angelus, chamado Opaque, né, que ele, olha, o opacificador da Angelus, ele é uma tintazinha branca. É uma tintazinha, ela não é uma resina composta, é uma tinta. E ele é o material mais opaco que existe, tá? Então, dos níveis de opaco, ele é o primeiro material opaco que existe, o opacificador.
Aí depois vem as resinas, tá? Aí na forma, vamos ver a forma da Ultradent, eles têm 6 níveis de opacidade, tá? Então a forma, eles até inauguraram agora, lançaram uma resina opaca, né, que chama Opaquer. Essa resina Opaquer é para ser usada em dentes escurecidos. E aí eu fiz esse teste aqui para ver qual que é mais opaca. Na verdade, essa aqui, ela promete fazer o efeito da resina do opacificador. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Só que com um tom mais natural, né? Ó. Então, eu ainda vou experimentar esse opaquer aqui da forma, né? E o opacificador tá aqui. Ele é bem branquinho, bem opaco. Mas existe opacificador mais escuro, tipo um opacificador A2, A3, isso existe. É porque o meu é B1, muito claro, tá? Então, na resina forma, nós temos aqui o opaquer, temos a D, a resina D, que é a dentina D, a dentina opaca, né, que tem maior valor. Temos a dentina normal, que é a B de body, ou corpo, né, que é essa aqui, de média opacidade. Nós temos essa aqui, que é a das translúcidas, é a E, tá? É a de esmalte cromático. Essa aqui é a incisal. E eles têm uma também que é a transparente, que tem até nome de trans, tá? Então, ó, transparente, incisal e esmalte. Essas são as translúcidas da forma. E body, que é corpo, né? Que é uma resina de dentina normal, né? Com um nível de opacidade normal, né? Médio. Tem a D, que tem um nível de opacidade maior, e tem a Opaquer, que tem um nível de opacidade bem alto, tá? Agora vamos para a Impress Direct. A Impress Direct, aqui no fundo preto, vamos avaliar aqui. Eles não têm a dentina opaca, com alta opacidade, eles têm só uma dentina, que é a resina D. Eles têm depois, né, das opacas, eles só têm uma, que é a dentina comum. E eles têm as translúcidas, eles têm a de esmalte cromático, tem a Trans 20, tem a Trans 30, que elas são esmalte acromático. Elas são esmalte acromático, tá? E elas são bem parecidas, só que a Trans 20 ela é um pouco menos translúcida que a Trans 30, tá? Então a Trans 30 tem menos valor e a Trans 20 tem mais valor, um pouco. E eles têm também a Trans Opal, que essa resina aqui, ela dá um efeito incisal muito bom. Ela tem uma opalescência bem legal, fica muito natural, muito bom. Aí agora a gente vai ver a Zirconfil. Ó, a Zirconfil tem dentina, tá? Ah, tem dentina opaca. A Zirconfil tem dentina opaca, tem dentina comum e tem esmalte. Eles têm incisal também, só que eu não tenho a incisal deles. Então, deixa eu botar aqui no fundo escuro pra gente avaliar direitinho aqui tudo. Olha, a Zirconfil tem dentina opaca, dentina normal e esmalte. Todas elas eu não senti muita diferença entre elas não, né? Então, assim, deu para sentir uma diferença grande entre as resinas aqui, ó, da Impress Direct, só que tem uma desvantagem, que só tem uma opaca e as outras todas são translúcidas, né? Eles não têm a dentina opaca, eles têm a dentina comum só, tá? Por outro lado, a Forma e a 3M tem a dentina opaca, tá? E a 3M tem a dentina opaca e tem a dentina comum. E a Forma ainda tem uma terceira, né, opção, que é o Opaquer, que é uma resina bem opacificada, usada em dentes escurecidos. Eu ainda vou testar essa resina, eu ganhei. E vou ver se ela realmente consegue fazer o efeito do opacificador, tá? Então, explicando a vocês aqui, ó, maior valor
são as opacas. Então, eu estou aqui, ó, do maior valor para o menor valor. O maior valor é a mais opaca de todas, né? Que no caso é o opacificador ou a opaquer da forma. E aí depois vem a dentina opaca, que ó, a Z350 tem, a forma tem. Dentina opaca, dentina de corpo, que é a dentina com uma opacidade normal, copiando a nossa dentina, tá? A dentina natural do dente. E depois vem as translúcidas, que é a esmalte cromático. Ela é um pouco translúcida, mas ela não é muito translúcida, tá? Depois vem a translúcida de incisal. E a forma tem ainda uma terceira opção, que é a transparente. Ela não é muito transparente, não. Deixa eu colocar ela aqui no preto. Olha, ela não é muito transparente. Ela ainda é meio branquinha, né? Mas tá valendo. Eles têm, então, um diferencial aqui. Tá? E agora a Impress Direct não tem a dentina opaca, só tem essa dentina normal. E tem vários níveis de translucidez nas resinas translúcidas, que é a esmalte cromático, esmalte acromático, eles têm 2, que é a Trans 20, a Trans 30, ela é um pouco mais acinzentada que a Trans 20, né, que tem menos valor, é mais translúcida. E tem a Transopal, que é bem opalescente, ela tem um tom meio alaranjado, tá? Agora, só para terminar a nossa aula de valores das resinas compostas, né, que é o grau de translucidez e opacidade, os níveis de translucidez e opacidade que eu já expliquei para vocês. Para terminar essa aula, eu preparei uma surpresinha aqui, que é o seguinte: eu consegui várias placas, né, para mostrar a vocês os níveis que a gente tem de resinas da mais opaca até a mais translúcida, para vocês terminarem de aprender esse tópico aqui. Seguinte. No caso, esse círculo aqui, ele tá compreendendo o opacificador, que é o material mais opaco que nós temos na odontologia, tá? Não deixa passar nada do que tem aqui atrás. Vocês conseguem ver alguma coisa de preto? Não, você não consegue ver nada do preto. Por quê? Porque é um material extremamente opaco, tá? É o pacificador. É o nível 1 de opacidade. Depois nós temos o nível 2 de opacidade, que é a resina opaca. Normalmente essa resina opaca, ela é dentina opaca. A gente vê nos frascos, né, nas seringas de resina, como DA1, DA2 ou A1D, A3D. Quando é assim, ela é resina opaca. Ela é uma dentina opaca, que não é para ser usada em qualquer restauração. Essa resina e o opacificador, eles são para ser usados em casos de dentes escurecidos, tá? Em casos onde a gente precisa mascarar alguma coloração indesejada, né, que nós temos por baixo do substrato. Então, a gente vai usar esses dois materiais. Normalmente eu uso o opacificador por baixo e essa resina de dentina opaca por cima, tá? Porque aí eu consigo mascarar bem, né, disfarçar bem a coloração do dente que tá embaixo, tá? Então, é isso. Se você vir uma resina A1D, A2D ou DA1, DA2, você tem que se certificar se essa dentina é opaca ou não, tá? Quando o sistema não tem a resina de corpo, normalmente a resina de dentina é a resina de dentina normal. Quero que vocês entendam isso. Tem sistemas e sistemas. Tem sistemas que têm a resina de dentina opaca, tá? E tem a resina de corpo, que é uma resina de dentina também, só que é uma dentina normal, tá? Com uma opacidade normal. A opacidade da dentina opaca é maior,
tá? Então, as marcas, elas fazem a nomenclatura que elas querem. Existe a OA1, OA2, OA3. É o quê? É opaco A1, opaco A2, opaco A3, tá? No caso da Z350 XT e da Forma, eles têm a D, a resina D, né? DA1, DA2 é o quê? É a resina de dentina opaca, porque eles têm a resina de corpo. A resina de corpo é uma dentina normal, tá? Então, tô aqui, ó, nível 1 de opacidade, opacificador. Nível 2 de opacidade, resina de dentina opaca. Nível 3 de opacidade é a resina corpo ou body, tá? É a resina de dentina com uma opacidade normal, tá? Onde nós vamos usar essa resina de corpo ou de dentina com opacidade normal? Todas as restaurações onde eu tenho o dente da coloração normal. Eu não tenho dente escurecido, não tenho substrato escurecido, nada. É essa resina que eu vou usar. A resina de corpo, tá? Corpo, body, dentina, tá? Os sistemas que não tem dentina opaca, você vai comprar a dentina desse sistema. Quando ele não tem body nem corpo e tem só dentina, é a dentina comum. É essa dentina aqui que você vai usar, tá? Diferentemente da dentina opaca. A dentina opaca é para ser usada em dentes escurecidos. Ok. Agora, terceiro. Agora, o quarto grau de opacidade é o quê? Eu já começo com as translúcidas, tá? Então, as opacas estão aqui, tá? As que têm valor alto são as opacas. Alto valor, opacas. Então, eu tenho opacificador, tenho dentina opaca e tenho dentina de corpo. Agora, eu vou passar para as translúcidas. A primeira translúcida, ou seja, a translúcida que não é tão translúcida assim, né? A menos translúcida de todas é a resina de esmalte cromático. É aquela A1E, A2E, A3E, ou EA1, EA2, tá? É essa aqui. Ela é para ser usada em quê? Ela é para ser usada em última camada, né? Mas na área, né, da faceta, da restauração, ela é a última camada, é a camada superficial, é essa resina de esmalte cromático. Agora eu tenho a resina de esmalte acromático, que nem todos os sistemas têm, tá bom? Então, normalmente essa resina de esmalte acromático, ela é um pouco mais translúcida do que a resina de esmalte cromático. Dá uma olhada aqui, ó. Dá para perceber que ela é um pouco mais translúcida do que a resina de esmalte. Aqui tem uma luz. Tem uma resina de esmalte cromático, resina de esmalte acromático, tá aqui. Então dá para perceber que essa é um pouco menos translúcida e essa é mais translúcida, tá? A esmalte acromático, normalmente ela não tem cor, né? Porque acromático é o quê? Sem cor. Então, quando você está diante de uma resina dessa, você não tem as cores dela, você tem trans alguma coisa, T alguma coisa, sempre com a letrinha T ou com a letrinha trans ou com a palavra trans, tá? São essas resinas de esmalte acromático. Elas são bem translúcidas, tá? Elas têm um valor bem baixo, tá bom? Então, cuidado com elas, que elas tendem a acinzentar a sua restauração. Elas são usadas aonde? Elas podem ser usadas também para substituir essa resina de esmalte cromático, tá? Na última camada das restaurações. Elas podem ser usadas também como incisais, ok? Mas aí agora nós temos também alguns sistemas que têm resina incisal, que é mais translúcida ainda do que a resina de esmalte acromático. Ó, dá para vocês verem aqui, ó. Que, ó, esmalte acromático e incisal, ó. Então, a incisal ela é mais translúcida ainda do que a esmalte acromático, tá? Então, a esmalte acromático, ela pode tanto substituir, tanto usar
no lugar dessa aqui de esmalte cromático, como ela pode ser usada para substituir essa aqui, que é a incisal. Então, ela tá no meio entre essa e essa. Deu para entender isso? Olha lá. Deixa eu centralizar aqui. Então, olha, essa aqui é a esmalte cromático, ela é a menos translúcida de todas. Essa é a esmalte acromático, ela tá no meio. Essa é a incisal, ela é mais translúcida. E ainda tem, alguns sistemas ainda tem uma transparente, que é totalmente transparente, tá? Vocês estão vendo minha mão aqui. Então, é totalmente transparente. Alguns sistemas têm, não são todos, tá? E essa transparente normalmente é para ser usada em incisal mesmo, tá? Para fazer aquelas incisais super transparentes, translúcidas, que nós, às vezes, precisamos fazer, tá? Então, eu quero que vocês entendam que os níveis de translúcidas estão aqui. Nós temos a translúcida esmalte cromático, temos a esmalte acromático, que é mediana, temos a incisal, que é um pouco mais translúcida, e temos a transparente, que é totalmente translúcida, ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, podem deixar uma perguntinha aqui, mandar para mim pelo direct, né, do Instagram, que eu vou responder com o maior carinho. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se você está assistindo até agora, eu acho que é porque você gostou, ok? Fica ligado que eu vou mandar mais conteúdo para vocês, conteúdo de valor, conteúdo interessante, né? E tô aberta a sugestões. Se vocês quiserem saber alguma dúvida, alguma coisa sobre as resinas compostas, lembrem-se que eu sou especializada em resina composta, eu tenho cursos de resina em dentes anteriores, tá? Mas eu posso responder qualquer pergunta de dentes posteriores também, ok? Fiquem ligados e me aguardem até o próximo vídeo, hein? Grande abraço!